Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não está, ficará agora. Amém? Recebeu esta promessa? Recebeu esta provisão? Família reunida ou apenas o responsável em compartilhar posteriormente a mensagem? Isso é importante. Preparados? Aquele café bem quentinho? E o nosso kit de fé? Bloco de anotação, caneta ou lápis, a Bíblia é tão importante quanto. A sua leitura diariamente nos aproxima de Deus, fortalece a nossa fé e esperança, sobretudo a nossa perseverança. Tema do nosso devocional em oração em família, vocação para o outro. Uau! Leitura bíblica, Mateus 16, versículos 13 a 28. A palavra diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai, que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. E o versículo em destaque para o devocional de hoje encontra-se em Mateus 16, versículo 16. A palavra diz, respondendo Simão Pedro, diz: o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Amém. E graças a Deus, vocação para o outro. Uma dúvida que costumamos carregar conosco desde a juventude é: o que nasci para fazer? Acreditamos que se arrumarmos um bom emprego e nos tornarmos bem-sucedidos, vamos superar essa dúvida de uma vez por todas. Descobrimos, no entanto, que nem sempre isso acontece. Frequentemente ela volta à nossa mente. Comumente não sabemos o que fazer em relação à nossa vocação e chamado. Neste relato do Evangelho de Mateus, Pedro dá a resposta certa sobre a identidade de Jesus, afirmando que ele é o Filho do Deus vivo. Jesus então passa a falar sobre a sua vocação e a vocação dos discípulos. Compreender a identidade ajuda a compreender a vocação. Em toda a história, Jesus foi o único que cumpriu perfeitamente a sua vocação. Isso não
resultou em gratidão e honras. Pelo contrário, o levou para a morte na cruz. A atuação e a vocação de Cristo não resultaram em benefício próprio, mas foram totalmente dedicadas ao ser humano. Ele morreu por nós. Esse exemplo de serviço dedicado ao próximo é o que Jesus também espera de nós. Ele nos chamou e enviou para servir ao mundo e às pessoas por meio da nossa vocação. Todo o trabalho e formas de atuação devem ser meios pelos quais servimos a Deus, ao mundo e ao próximo. Não são meras ocupações para alcançar e merecer o amor de Deus. Isso já temos por causa de Jesus. Qualquer que seja o nosso ambiente e forma de trabalho, quaisquer que sejam os relacionamentos que Deus nos permitiu viver, a nossa vocação culmina no serviço ao outro, assim como fomos servidos por Cristo. Lhe faço uma pergunta no dia de hoje. Você tem certeza acerca da sua identidade e propósito? Essa é uma boa pergunta para vocês se reunirem e meditarem. Dentro do versículo-chave, eu gostaria de me aprofundar ainda mais a uma reflexão. Jesus estimulou o melhor. Mateus 16, versículo 16. Encorajamento ocorre quando nós chegamos ao lado e chegamos adiante. Jesus exemplificou isso. Pedro tinha uma tendência de falar de forma precipitada e se gabar demais. Mesmo assim, Jesus viu algo no coração deste pescador carrancudo que merecia ser conclamado. Jesus perguntou aos seus seguidores: quem é que vocês dizem que sou? Ouvimos o silêncio. Finalmente Pedro ousa falar. E olhou para o rabino da Galileia, sem um tostão, e disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Em uma outra versão da Bíblia, a NVI, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus só faltou pular de alegria com essa confissão. Ele até mudou o nome do apóstolo. Simão agora seria chamado de Pedro, um nome parecido com Petros ou rocha. Simão, o homem que expressou fé firme como uma rocha, precisa de um nome firme como uma rocha. Jesus fez com Pedro o que encorajadores fazem. Ele conclamou o melhor. Ele afirmou: Pedro. Antes da nossa oração, humildemente eu lhe peço que nos ajude com a divulgação do nosso trabalho diário, sim, se inscrevendo em nosso canal, ativando as notificações, nos recomendem, compartilhe ao máximo nas suas redes sociais, para que mais vidas sejam alcançadas, edificadas, transformadas, curadas, saradas, sobretudo nos grupos do WhatsApp, da sua família, dos seus amigos e a comunidade no qual você reside. Vamos falar com Deus. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, que no dia de hoje eu aprenda com Cristo a servir ao meu próximo por meio da minha vocação. E me comprometo também no dia de hoje, Pai, a compartilhar desta mensagem com todos os meus familiares, amigos queridos, na santa autoridade, em concordância com Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus.